Nesse vídeo eu vou te falar uma ação que subiu muito em 2023 e que eu venderia agora para não ficar com ela na carteira no ano de 2024. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e também deixa o like que ajuda a gente a chegar a mais investidores. E a empresa que eu venderia é a Petrobras. A gente consegue ver que o retorno dela em 2023 foi de cerca de 93%, considerando dividendos, muito acima do Ibov, que deu um retorno de 21% no ano. Isso porque a Petrobras estava muito descontada no fim do ano passado, até ali meados de dezembro do ano passado, porque a gente teve uma nova eleição aqui no Brasil em outubro, né? O Lula foi eleito aqui como presidente do Brasil ali no dia 31 de outubro, e a gente consegue ver que desde então, né, na verdade ali desde o início de outubro, no meio ali de outubro, o mercado começou a precificar esse risco do Lula ser eleito, né, como ele realmente foi. E o histórico de governos do PT controlando a Petrobras não é muito positivo, pelo menos o histórico recente, com muitos casos de corrupção, com casos de mau investimento e também com uma dívida tão astronômica que quase faliu ali a Petrobras. Então, como o mercado tinha essa lembrança muito negativa de um governo petista controlando ali a Petrobras, ele acabou descontando bastante nas ações da empresa. Com o receio do mercado de a Petrobras sair do bom caminho que ela vinha trilhando nos últimos anos, onde ela conseguiu sair de uma empresa praticamente falida para uma das maiores empresas aqui do Brasil. Então, com esse receio todo, as ações ficaram muito descontadas. E parte desse receio se materializou ali em maio, quando a empresa divulgou uma nova política de preços de combustíveis que não foi muito clara naquele momento e dava a entender que a empresa trabalharia e aceitaria ali, toleraria uma questão de defasagem no preço dos combustíveis, o que seria prejudicial ali para os lucros da empresa. Então, naquele momento, as ações ainda não tinham subido muito, né? Quando a gente olha aqui, mais ou menos até maio ali, as ações não começaram a subir. E o que aconteceu é que a Petrobras ainda estava muito barata. Então, quando a gente olha aqui o PL da empresa no início do ano, era de cerca de 1,5 vezes o preço sobre lucro. Isso é muito baixo, até mesmo para uma empresa de commodity e para uma empresa estatal. As estatais da Rússia, que é um país que estava ali em conflito na Europa, não estavam com uma precificação tão baixa quanto da Petrobras aqui no Brasil. Então, claramente, o mercado exagerou nesse medo todo em relação ao que o governo poderia fazer com a empresa. Lembrando que a Petrobras tinha melhorado muito nos últimos anos, estava muito menos endividada e gerava muito caixa, além de que ela tinha alguns mecanismos de defesa ali, um conselho melhor, um estatuto que protegia um pouco mais as tomadas de decisão, e também várias mudanças que são feitas na diretoria que não conseguem, assim, do dia para a noite fazer com que a empresa passe de uma empresa lucrativa para uma empresa muito ruim. Então a Petrobras realmente estava muito barata, a gente também achava isso, e é por isso que a gente colocou a Petrobras na nossa carteira de dividendos e conseguiu ter um ganho aí aproximado de 100% na Petrobras desde que a gente carregou a posição, porém recentemente a gente vendeu as ações da Petrobras na nossa carteira. Basicamente, alguns motivos fizeram a gente vender. O primeiro é que a gente deve ter um patamar de petróleo um pouco mais controlado daqui para frente. A gente teve ali momentos muito pressionados, onde o petróleo subiu bastante. Em 2022 chegou a bater ali quase $120 o preço do barril e agora está mais perto de $76. E na nossa visão, a expectativa de preço do petróleo daqui para frente é que ele fique numa banda entre 60 e 70 e 80 dólares do que passar muito desse patamar, o que acaba sendo um freio ali na forte geração de caixa da Petrobras nos últimos anos. Então, apesar de que a empresa segue sim barata, nesse momento com um preço-lucro ali de 4 vezes, quando a gente considera que o lucro anualizado da Petrobras no ano que vem vai ser mais baixo do que foi esse ano, ela já chegaria num preço-lucro muito mais normal para uma empresa de commodity e para uma empresa estatal. Então, a Petrobras hoje ainda segue barata, mas é o barato normal, é o barato que a gente encontra também em outras estatais que são ali menos arriscadas, como o próprio Banco do Brasil. Um outro motivo é o anúncio do plano de investimentos de mais de 100 bilhões de dólares da Petrobras, que veio sim de acordo com o que o mercado esperava, mas o que não quer dizer que isso é extremamente positivo. A Petrobras, na mão do governo do PT, não tem um histórico muito bom de investimentos, mas mesmo que ela realmente faça esses investimentos sem nenhum grande problema de corrupção ou um mau investimento realmente com a intenção de ser um mau investimento, mesmo que ela faça bons investimentos, muito provavelmente isso deve reduzir o patamar de dividendos que a empresa vem pagando. Ultimamente, nos últimos anos, nos últimos 3 anos pelo menos, a Petrobras tem sido uma ótima pagadora de dividendos, justamente porque ela tem gerado muito caixa e tem tido um nível de investimento menor, né? Chegou a ser 70 e poucos bilhões de dólares em 2023 e vai nos últimos 5 anos, até 2022, e agora vai subir para 100 bilhões, sendo que a geração de caixa dela vai cair.
Então a nossa expectativa é de que o dividend yield da Petrobras fique um pouco mais normalizado e a gente não vai ver de novo uma Petro pagando 60%, 50%, 40%, 30% que seja de dividend yield. Esse valor vai ficar muito mais próximo de 15%. Vai ser difícil de saber porque também entra a aleatoriedade do preço do petróleo e também do dólar, mas na nossa expectativa, como a empresa agora vai investir mais, vai sobrar menos caixa e ela também mudou a política de dividendos e deve distribuir menos dividendos, o que são ali uma grande motivação para o investidor investir na Petrobras. Quanto mais dividendos a Petro paga, menos dinheiro sobra ali na mão da gestão para eles fazerem uma eventual besteira. Então, a redução no pagamento de dividendos a gente encara como um risco a mais ali na tese da Petrobras. Um outro risco que a gente enxerga é a possibilidade da Petrobras começar a trabalhar com mais frequência dentro de uma defasagem no preço do combustível. Então aqui a gente consegue ver o preço da gasolina e em que momentos ela trabalhou com defasagem, ou seja, cobrando menos do que ela deveria cobrar, trabalhando no prejuízo ali para manter a gasolina mais barata. E a gente consegue ver ali que de maio mais ou menos até outubro a Petrobras trabalhou com uma defasagem, chegou a ser uma defasagem de 80 centavos por litro ali em agosto, o que acaba prejudicando bastante a geração de caixa da empresa, a lucratividade, a rentabilidade da empresa, e a gente espera que esse governo aqui, em momentos em que o Brent suba, em que haja uma pressão ali nos preços dos combustíveis no mercado internacional, a Petrobras sempre vai optar por trabalhar na defasagem. Ou seja, a gente tem aqui um gatilho menor. Quando o Brent subir, a tendência é que a Petrobras ganhe não tanto dinheiro quanto ela poderia ganhar, ou até mesmo perca em alguns momentos, se ela ficar com muito tempo trabalhando numa defasagem grande como estava aqui em agosto, setembro, ela começa inclusive a dar prejuízo nessa linha de negócio. Então é um risco a mais e é um risco que ele é totalmente político e é difícil de prever, mas a gente, como tem esse risco a partir de agora e depois da implementação, vocês conseguem ver aqui que isso aconteceu depois de maio, do anúncio da nova política de preços, vocês conseguem ver que a defasagem começou a aumentar, voltou agora, está praticamente sem defasagem, pelo menos na gasolina, mas todo esse período que ela fica aqui trabalhando da defasagem, ela já deixa dinheiro na mesa, e se ela deixa dinheiro na mesa, é menos dinheiro indo para o bolso do acionista. Um outro problema que a gente vê na tese é que a Petrobras tem falado cada vez mais que ela quer investir em outros setores, principalmente em energia renovável, e o próprio Adriano Pires, que é um dos grandes especialistas no setor de petróleo aqui no Brasil, tem falado aqui que a Petrobras deve focar em óleo e gás, que é o que ela faz bem, e a gente concorda. Então a Petrobras ela não deveria nesse momento investir bilhões e bilhões ali, um caminhão de dinheiro nessa parte de energia renovável. É sim uma preocupação interessante para o futuro, ela deve sim fazer isso, mas ela tem que investir em extrair, produzir o máximo de petróleo que ela consiga hoje, vender os campos que não são tão produtivos, que não são tão rentáveis e relevantes para a operação da empresa, e focar ali na produção, na extração mesmo de petróleo, que é o que ela faz bem, que ela consegue fazer como nenhuma outra aqui no Brasil, com o tamanho que ela faz, com a relevância, com a importância que ela faz. Então, ela deveria aproveitar esse momento que a gente ainda tem uma pressão e os preços do petróleo seguem em alta, que a gente consegue ver aqui que o preço do petróleo ainda segue ali nessa faixa de $80, é uma faixa historicamente alta, a gente consegue ver aqui que chegou a negociar ali 50, 60, ela deveria aproveitar esse momento que o petróleo está sendo visto ali novamente como um ouro negro e conseguir gerar o máximo de caixa possível, e aí com o que sobrar desse caixa, aí sim ela começa a diversificar. Essa deveria ser a atitude mais correta, que gera mais valor para os acionistas. Então, como ela tem focado ali em outros planos e que esses planos a gente não sabe se vão ser tão rentáveis quanto hoje a operação de petróleo é para a Petrobras, a gente prefere ficar um pouco de fora aguardando novas informações desses investimentos. E por último, na nossa visão, o risco político da Petrobras tem sim aumentado. No início do ano, com a troca de diretoria, o novo presidente, ele foi sim uma surpresa positiva, mas a gente já viu tentativas de ingerência ali na Petrobras, não só com a mudança de política de preços, mas também com agora essa possibilidade de indicações políticas para a Petrobras novamente, algo que o Temer conseguiu mudar lá atrás, a duras penas, o Bolsonaro manteve, e agora no governo Lula isso praticamente caiu. Então há sim a possibilidade de a Petrobras, a partir de agora, começar a ficar menos eficiente justamente por terem indicações políticas lá dentro, sem contar outros problemas que advêm dessa mistura de governo e empresas que a gente já conhece muito bem aqui no Brasil. Lembrando que a nossa visão pode mudar a qualquer momento, e se você quiser ter acesso atualizado ao que a gente fala para os nossos assinantes, ao que a gente está recomendando compra e venda, é só você se tornar um assinante também, GA Pro, escaneando esse QR Code que está aqui do lado ou clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.